Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus, irmãos. Glorifique a Deus com palmas. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, pastora, pelas palavras de encorajamento. Obrigado por sempre estar confiando em nós. Sempre toda honra e toda glória a Deus, né, irmãos? Domingo a pastora mandou a mensagem. Domingo não. Tá perdido, né, com esses feriados aí. No dia de Natal ali, ela mandou a mensagem. Nós estávamos com a família reunida, eu falei para a mãe, né? Falei, a pastora mandou cuidando aqui para pregar. O que eu respondo? A mãe falou, eis-me aqui. Eu falei, a mãe mandou responder, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa minha vida. E é um motivo de grande alegria, irmãos. A pastora comentou aqui o último domingo do ano. E eu refletia muito durante, esses dias. Eu estou preparando a mensagem. O último domingo do ano, graças a Deus, estamos chegando, completando mais um ano em nossas vidas. Um ano que para muitos foi difícil, por muitas situações. E eu falava sobre isso na minha mente, falei assim, eu não estava no primeiro domingo do ano, mas Deus me deu a oportunidade de estar no último domingo do ano. E isso é importante, irmãos, porque o fim, terminando, é melhor. Então você tem que ter o cuidado durante o ano para você poder chegar. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui. Sentimos falta de muitos irmãos que não estão presentes hoje e com certeza estão viajando, estão com suas famílias, estão com visitas na sua casa, mas eu olhando hoje o louvor cantando aqui e imaginando a falta de alguns que estão viajando. Existe vaga aqui, irmãos. Existe vaga para 2026 aqui, para os irmãos poderem viajar também aí. Abriu vaga, bateria, violão, aí tem mais aí. Quem que se habilita aí em 2026, um projeto aí, ó. Deus está falando no teu coração aí, 2026, quem sabe você vem ajudar o louvor aí para ter essa rotatividade, poder descansar também cada um, né, irmãos? Então, assim, irmãos, preparando a mensagem, orando a Deus, pedindo a orientação de Deus, qual é o tema que eu poderia passar para vocês? Então, no final do ano, a gente faz muitas reflexões, a gente olha para o ano como é que foi, coisas que a gente se arrepende, coisas que nós damos graças a Deus porque nós conquistamos. Nós também começamos já a preparar o ano de 2026. E daí a gente orando a Deus e pedindo para Deus, me veio essa parábola que eu nunca havia pregado na igreja, mas ela é muito importante. Falou demais ao meu coração, espero que Deus fale o seu coração também, que está lá no livro de Mateus 7, versículo 24, é uma mensagem poderosíssima para a nossa vida de puro ensinamento, irmãos. Mateus 7, 24, abram, liguem ou acompanhem no nosso telão. É na versão NVI, que diz assim, lá no 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque elas ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai, mais uma vez, Pai, oramos a Ti, Senhor, pedindo agora neste momento que o Senhor use a minha vida, Senhor, que eu seja o Seu instrumento para falar aos corações do povo que está aqui sedento para Te ouvir, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco, nos abençoando, Pai, que nos dê sabedoria e inteligência para podermos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Entregamos em Tuas mãos mais uma vez este culto, que a Tua vontade sempre prevaleça em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Mateus 7, versículo 24, é o final do famoso
Sermão da Montanha. Conhecido por muitos como a obra-prima de Jesus, a obra mais moral, mais relevante em tudo, onde vários personagens importantes do mundo falaram que essa era uma dos ensinamentos mais poderosos que Jesus teve. No Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, lá você vai ter as bem-aventuranças, lá você vai ter também os confrontos, os ensinamentos de Jesus falando sobre nós amarmos os nossos inimigos. Lá vai ter também a forma que ele nos ensina como nós devemos agir, como nós também, se nós pecarmos num adultério, mas se nós só pensarmos já estamos pecando, então ele leva um nível para nós termos mais santidade. Então Jesus, ele faz um sermão espetacular, irmãos. Esse sermão, ele se dá mais ou menos no início do ministério de Jesus. Mais ou menos do período dos 3 anos, no primeiro ano. Onde ele está reunindo ainda os irmãos, e ele está curando, e as pessoas estão entendendo quem é esse Jesus, estão curiosas para saber quem é esse Jesus que está curando, que está abençoando, que está indo de lugares em lugares. Esses povos estão curiosos, eles querem saber mais. Ele já começa a reunir alguns fiéis a ele, já convidou já Pedro, já convidou já João, já convidou já André para estar junto com eles, mas ainda, segundo os historiadores, não estão com os 12 discípulos todos ainda firmados. Então ele chama esse povo no Sermão do Monte, lá na região da Galileia. Por que monte, irmãos? Por que Mateus vai dizer um monte? Porque Mateus faz muita referência a Moisés, e Moisés subia ao monte para falar com Deus. Então ele quer dizer com essa referência que o povo estava subindo ao monte para ouvir Deus agora em pessoa. Então Mateus, ele faz essa analogia ao Monte Santo, onde Jesus está pregando. Então ele começa a fazer esses ensinamentos para o povo, como nós devemos nos portar, como nós devemos seguir nossa vida cristã. Como falei, tem muitos combates, muitos confrontos ali. E para essa nossa palavra de hoje, eu coloquei um tema como as duas casas. Porque as duas casas está referente aqui aos versículos 24 e 27, Jesus está falando que existem dois tipos de pessoas dentro da igreja que estão ouvindo a Jesus. Tem um tipo de pessoa que ela é prudente, que ela é inteligente, que ela é sábia, que ela ouve e as pratica. E tem aquele que é insensato, é louco, que ouve e não as pratica. Então Jesus vai ensinar para eles de forma de parábolas, para eles compreender como é fácil nós distinguirmos essas duas pessoas. Jesus então ele pega e fala assim, eu vou comparar essas duas pessoas à construção de casa, que era muito comum naquela época construção de casas, e o povo falou assim, eu vou comparar a pessoa prudente, aquele inteligente, aquele sábio, com a pessoa que construiu a sua casa na rocha. Firmou. Porque veio a chuva, veio o vento, veio o rio, bateu com força, em algumas traduções fala com ímpeto, com violência sobre aquela casa. E ela permaneceu firme. Mas também tem outra pessoa, o insensato ou louco, que foi e construiu a sua casa na areia. E veio a chuva, veio os ventos, veio o rio, deu com força, e a Bíblia diz que foi grande a sua destruição. Então essas duas analogias que Jesus está falando, ele está falando ao nosso coração para nós compreendermos como nós devemos nos portar pós-igreja. Porque que durante o culto, irmãos, neste momento nós estamos recebendo ferramentas de Deus para nós cavarmos esse alicerce profundo. E ao nós cavarmos esse alicerce profundo, nós teremos forças para nós atingirmos os nossos objetivos e vencermos quando a adversidade nos bater. Porque está deixando bem claro para nós, irmãos, que o dia mau, a tempestade, ela vem para os dois. Ela vem para a pessoa boa
e para a pessoa ruim. E é nesses detalhes, muitas vezes, que a Bíblia, que nós devemos estudar e compreender, que veja que ele fala que veio a chuva. Da onde que vem a chuva? De cima. Veio o vento. Da onde vem o vento? De lado. E veio o rio. O rio veio aonde? Embaixo. Então não tem escapatória. Não existe escapatória. Ela vem. Vem do alto, vem do meio, vem de baixo, não importa, ela vem. E geralmente onde eram construídas essas casas, em Israel, só existe um rio. E alguns afluentes quando faz chuva. Então, às vezes, as pessoas insensatas e loucas faziam as suas casas na areia e justamente no leito do rio. Então, por fora, aquela casa estava bonita. Mas ele foi louco de fazer bem na onde ia escorrer a água e ia bater nas alicerces dela. Ia ser destruído. Então, nós vamos entendendo e vendo que Jesus vai ensinando dessa forma e explicando para as pessoas como deve ser a nossa vida. E fica fácil de nós entendermos daí. Se nós estamos ouvindo, se nós estamos praticando, como estão os nossos alicerces, como está a nossa vida com Deus. Nós temos praticado aquilo que nós temos vivido aqui dentro da igreja, aquilo, as ferramentas que nós estamos exercendo, porque aqui eu olho, todos nós somos santos. Todos nós estamos aqui frequentando, buscando a Deus, orando a Deus, louvando a Deus. Mas quando nós estamos saindo aqui da igreja, nós estamos praticando aquilo que Deus tem nos ensinado? E eu, olhando, eu tirei 5 ensinamentos para nós desta parábola. 5 ensinamentos. Primeiro ensinamento para nós: conhecimento sem prática não sustenta a nossa vida. A diferença central entre um homem prudente e um insensato não reside no que eles ouviram, mas no que eles fizeram com o que ouviram. Ambos os construtores tiveram acesso às mesmas palavras de Jesus. Todos nós estamos tendo acesso e hoje bombardeados pela palavra de Jesus. Não podemos dizer que nós não temos tempo hoje para ouvir uma palavra ou para podermos dedicarmos um devocionalzinho de 2 a 3 minutos pela palavra. Porque se você quiser, o Instagram e o TikTok hoje aí entrega só palavra de Deus. Então, eles ouviram, vocês estão ouvindo, nós estamos ouvindo. E qual está sendo as atitudes depois que nós ouvimos? Jesus ensina que a prudência é a inteligência prática de quem observa e age conforme o entendimento. A palavra prudência, irmãos, do dicionário, é uma virtude que faz prever e procurar evitar inconveniências e os perigos, ou cautela ou precaução. Então, uma pessoa prudente, ela prevê o perigo. Ela busca saber se aquele caminho que ela está seguindo, se aquela decisão que ela está tomando é coerente com Deus ou não é. Quando ela vai construir, ela recebeu esse ensinamento que uma casa, ela tem que ser bem fundamentada para ela poder se ficar firme. Se ela não tiver essa firmeza, ela vai cair. Então o prudente já sabe, bom, por aqui pode passar um rio, por aqui pode dar uma tempestade, por aqui pode dar um chuva, e eu não vou pagar para ver. Eu vou preparar a minha vida em Deus. E quanto ao insensato? É uma falha ética de quem entende a verdade, mas não alinha a sua vida a ela. Ouvir a palavra deve redundar ações concretas, caso contrário, o cristão vive sobre uma falsa segurança. Sendo o oposto da sabedoria divina, a palavra insensatez manifesta desobediência, orgulho, rejeição aos conselhos e à imprudência, levando à destruição e vergonha. O Provérbios 1:7, para mim, é importantíssimo, porque para mim ali começa a nossa igreja muitas vezes, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O Provérbios traz um ensinamento para nós aqui, irmãos, que é o temor ao Senhor. Por que nós estamos na igreja hoje? Por que nós deixamos nossa casa, ar-condicionado, ventilador da casa e viemos até a igreja nesse domingo? O que nos motivou a vir? É o temor ao Senhor.
É saber que Ele é o nosso Senhor e eu preciso dEle. Nós precisamos dEle. Por isso me motivou a vir. Então aqui é um princípio, é o temor. O temor ao Senhor, e que é isso que vai nos levar, muitas vezes, aos livramentos durante as tempestades. Porque como a gente já sabe na história de Jesus no barco, ele não livrou da tempestade, mas Jesus estava no barco e aquilo bastou. Eles achavam que estavam em perigo, mas Jesus falou, calma. Eles ficaram abominados, assim, nossa, quem é esse que até o mar e tudo obedece a ele? Então, sabedoria não é saber o que é certo, é fazer o certo. Eu sei que é o certo, mas eu não estou praticando. Eu não estou fazendo aquilo que devia ser feito. E muitas vezes eu converso com irmãos da igreja, a gente comenta sobre situações, às vezes, que acontecem, né? E a gente deseja sempre estar o crescimento aqui da igreja. Para nós, pessoas, lideranças, eu tenho certeza que a gente fica sentido, né, pastor e pastor, de ver bancos vazios. A gente deseja que os bancos estejam cheios. Mas muitas vezes eu questiono a nossa vida. Se nós estamos praticando mesmo os princípios de Deus para nós fazermos a igreja estar cheia. Será que nós mesmos estamos saindo aqui dentro da igreja e estamos convidando as pessoas a virem até a igreja? Estamos usando as ferramentas que Deus nos deu para trazer esse povo para também ter ferramentas? Será que nós estamos fazendo isso? Será que se nós aqui, hoje, essas 70 pessoas que estamos aqui, 60 pessoas que estamos aqui, quisesse realmente mesmo fazer o reino crescer para Deus, nos entregarmos a Deus, você acha que nós não encheríamos essa igreja de pessoas sedentas por Deus também? As pessoas olhando para a nossa vida e querendo também praticar aquilo que nós praticamos realmente? Essa é uma reflexão para a nossa vida hoje. Segundo ensinamento, as tempestades da vida são inevitáveis para ambos. A parábola deixa claro que a chuva e os rios e os ventos atingiram ambas as casas. Ser seguidor de Jesus não nos coloca numa bolha espiritual imune a crise, sofrimentos ou tentações. Não adianta nós acharmos e até falarmos para as pessoas, vá, que tudo vai melhorar. Pode ser que a pessoa venha e comece a enfrentar muitas lutas, como acontece com muitas pessoas. Porém, a nossa obrigação é começar a cavar para alicerce fundo, para quando vier esse tipo de situação, esse tipo de luta, nós estarmos firmes. Essa é a importância. O diferencial da fé não é evitar adversidades, mas ter a capacidade de permanecer em pé, irmãos. Quantas pessoas, infelizmente, a gente viu durante esse ano de 2025, dentro da nossa igreja, que passaram por tempestades, que passaram por situações difíceis, onde veio a chuva, bateu o vento, passou o rio, e a pessoa não conseguiu permanecer. Acabou se afastando dos planos de Deus. Foram várias pessoas que a gente vê, que a gente olha, a gente sente a falta dela aqui na igreja. Porque, segundo a Bíblia fala, quando vem a tempestade e a pessoa não permanece firme, é porque o alicerce não está muito firmado. Porque é para isso, é para quando vir a prova, vir a dificuldade, vir a situação difícil, nós estivermos firmes. Quem aqui passou um ano difícil? Quem aqui passou um 2025 com situações difíceis? Todos nós. Eu sei que você está com vergonha às vezes de levantar a mão. Eu passei esse ano pela dor da perca de minhas duas avós. Uma das minhas avós, eu tenho 41 anos e eu convivi 41 anos com ela. E era uma avó querida para mim. E essa dor de uma pessoa tão próxima a mim, eu não tinha passado ainda. É difícil. Vai ficar marcado que em 2025 eu perdi as minhas duas avós. Esse ano de 2025 eu tive 2 assaltos na minha loja. Fazem 17 que eu tenho loja. Esse ano de 2025 eu tive 2 assaltos dentro da loja. A graça de Deus, como eu falei já aqui, testemunhei várias vezes, ninguém levou nada. Mas eu nunca tinha passado por essa situação. Mas em todas as situações que eu passei, eu procurei glorificar Deus e dizer assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu não preciso. Então é esses momentos que quando a tempestade vier, nós estivermos firmes. É para isso.
É por isso que nós estamos aqui na igreja, fortalecendo, cavando fundo, buscando conhecimento. É para isso. É para nós pegarmos essas mensagens e entrarmos no nosso coração e praticarmos elas. A tempestade, ela não cria um fundamento, mas ela revela. Quer saber se a pessoa está firme ou não? Quando ela chegar e contar um problema, ver se ela está frequentando a igreja ou não. Se ela está buscando a Deus, não. Quem ela busca? Ela busca várias pessoas para darem conselhos que às vezes não são de Deus, ou ela tem buscado Deus na presença? Então a tempestade, ela vai revelar como está a nossa fé. E quando ela revela, muitas vezes, e nós mostramos que a nossa fé está firme, aquilo nos dá mais força, mais vigor, para nós estarmos enfrentando sempre. Dizer assim, eu já passei por isso. Eu sei qual que é esse sofrimento que você está sentindo agora, porque eu já passei por isso. Então as tempestades são inevitáveis para todos. Salmos 34, 19 diz assim, que o justo passa por muitas aflições. O justo. Jó era justo. E mesmo assim, houve grande perca na casa dele. O terceiro ponto é o alicerce invisível, é o que garante a estabilidade. O alicerce de uma casa é a parte que ninguém vê, mas é exatamente o que dá sustentação na hora da crise. Na vida espiritual, esse fundamento representa a integridade do coração e a comunhão íntima com Deus. É os valores guardados em segredo. Lucas, por isso que é importante nós, irmãos, nós estarmos buscando sempre as mensagens e tentarmos estudar mais. Porque essa mesma passagem, em Lucas 6, ele vai também falar sobre o sermão da planície, que também são os ensinamentos de Jesus do sermão da montanha. E lá ele vai dizer assim, ó, nessa parábola, ele vai dizer que o sábio, o prudente, ele cavou fundo, 6,48, vai dizer assim, que ele cavou mais fundo. Em Mateus não diz, só diz que ele construiu na rocha. Mas em Lucas diz que ele cavou fundo para poder ter a casa alicerçada. E cavar, irmãos, fundo, é muitas vezes o que obra de prefeitura não gosta de fazer. Porque não aparece. É no secreto, é no segredo. Mas é lá que vai dar a sustentabilidade. Quanto mais fundo nós cavamos, quanto mais fundo vamos na presença de Deus, quanto mais fundo mergulhamos em Deus, quanto mais fundo se entregamos, mais firme vai ficando a nossa fé. Mais firme vai nos fortalecendo. Cada vez que nós separamos um momento para o secreto em Deus, somente nós e Deus, nós estamos cavando. Se a sua vida hoje está com um alicerce profundo, você já passou por situações e sabe que a tua fé está profunda, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você está entendendo hoje que você precisa cavar mais, 2026 é um ano para você cavar mais. É um ano para você buscar mais a presença de Deus no secreto, muitas vezes. É buscar a Deus para Ele te dar alicerce, para você ficar firme quando vir a tempestade, porque infelizmente ela virá. Enquanto temos uma fachada bonita, uma aparência religiosa, podemos impressionar a todos, mas apenas o trabalho de cavar fundo na palavra, na submissão pessoal e o senhorio de Cristo nos sustenta. Muitos aqui podem olhar, às vezes eu estou com um esboço, e pode dizer assim, o Gia está lendo o esboço lá, daí fica fácil até de pregar, né, o esboço. Mas às vezes ninguém sabe que são 3 dias orando, lendo, buscando, tentando compreender para poder passar. Isso ninguém passa, somente Deus. Ninguém vê, somente Deus vai ver. Por que ele fala assim também, ó? Quando entrares no secreto, fecha a porta, que ninguém fica sabendo, porque o teu pai te ouve? Não, ele não fala isso, porque o teu pai te vê. Quando você for para o secreto, Deus irá, você falará com ele, e ele não vai te ouvir, ele vai te ver. Ele está vendo que você está querendo um relacionamento com ele. Ele está vendo isso na sua vida. Então é para isso, muitas vezes, que o secreto vai trazer para nós. Então é esse momento que é o mais importante, irmãos. É esse que você vai planejando e vai cavando e vai se aprofundando e o teu alicerce vai ficando firme.
E você chega no final de 2025, no último domingo de 2025, aqui, buscando a Deus, já preparando a tua mente para 2026, você está aqui no primeiro domingo, para você já estar no último domingo de 2026, já começa a pensar já, quando que será o último domingo de 2026? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá nesse último domingo de 2026, porque eu sei que daí veio a chuva, veio o vento, veio o rio, e eu permaneci firme. É isso que vai nos dizer como é que está a nós. Então, é no alicerce invisível, no momento secreto, que nós mostramos para Deus quem nós somos. Uma espiritualidade rasa desmorona em dias difíceis. Quarto, Jesus Cristo é suas palavras e são a única rocha segura. A simbologia da rocha na Bíblia aponta para uma pessoa, a autoridade e os ensinamentos de Jesus. Fora de Cristo, qualquer outro fundamento, como dinheiro, sucesso, opiniões humanas, é considerado areia. Um terreno que se move e não oferece estabilidade. Tem pessoas que se gavam do seu dinheiro, outros da sua sabedoria, outros do seu tempo dentro da igreja. Mas às vezes é só exteriormente. Dentro não existe profundidade. Estão jogando somente areia. E quem já construiu um castelinho de areia? É facinho para desmoronar. E essas pessoas estão pensando que elas estão vindo e não praticando, elas estão fazendo algo útil. Mas Jesus está falando que não. Só estão jogando areia. Então, em Cristo, é que nós encontramos a nossa rocha para nós estarmos firmes. Colossenses 2,3 diz assim, ó, que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ter sabedoria? Quer vencer? Quer ter conhecimento? Paulo está dizendo para nós que é em Jesus que está tudo. Todo conhecimento, toda sabedoria. É nele a nossa rocha. E aonde que eu encontro esse Jesus, Gê? Na Bíblia. Está aqui. Todos os ensinamentos dele. O Sermão da Montanha, eu entendendo como eu devo interagir com os meus irmãos, como eu devo ser como um cristão. É aqui. Colossenses 2,9, um pouquinho para frente, diz assim, ó, nele habita corporalmente toda a plenitude e estás completo nele. Tudo nele, tudo. Tudo. Qualquer dúvida, qualquer situação que eu esteja passando, que você esteja passando, é nele que nós encontramos. Só nele há palavras de vida eterna. Cristo é a rocha, Cristo é a palavra, é o ensino, Cristo é a sabedoria, é a direção nossa, Cristo é o fim. O pastor cantou aqui, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Reflita sobre essa canção, irmãos, é porque ele vive, porque ele viveu, eu posso crer que amanhã virá, mas o amanhã do céu, que ele está preparando para nós, já preparou para nós, é para isso, ele é o fim para nós, mas é o fim glorioso, é dando a esperança que nós precisamos. E para encerrar, irmãos, as nossas escolhas determinam o destino final. Jesus apresenta essa parábola como um critério definitivo de autenticidade para o discipulado, vinculado a escolhas presentes e consequências eternas. Construir na areia resulta em uma grande queda, que simboliza a ruína total no dia do juízo, similar à destruição, o dilúvio. Um pouquinho antes, Jesus vai dizer assim, ó, quem não ouve, quem não pratica, ele vai dizer um pouquinho no capítulo 7, ele vai dizer que vai ter pessoas que vão chegar no dia do juízo e vão dizer, Senhor, eu preguei, eu falei, eu disse sobre o teu nome. E Jesus vai olhar para essa pessoa e dizer assim, aparta de mim porque eu não te conheço. É forte isso, irmãos. Você chegar no dia do juízo, irmãos, e você achar que você estava fazendo algo certo, e Jesus falar para você, eu não te conheço.
Isso faz mexer e abalar muitas vezes as nossas estruturas e dizer assim, como está a minha vida? Como estão as minhas práticas? Eu estou ouvindo e praticando? Ou estou somente ouvindo? A obediência perseverante garante que a casa, que é o nosso destino, não desabe, pois Deus é quem segura e sustenta aquele que confia nele. A diferença não está no fim, está no começo, irmãos. Assim como eu disse para vocês, eu não estava aqui no primeiro domingo do mês pregando, mas a permanência durante este ano, as possibilidades, quando a pastora convidou e eu aceitei para estar aqui, foram me dando alicerces para chegar ao último domingo do mês e poder ter esse privilégio de poder estar levando a mensagem de Deus ainda. É isso que importa, irmãos. Então o início da nossa caminhada é importantíssimo para nós começarmos a cavarmos a nossa estrutura, a nossa casa. É hoje que começamos a cavar. Onde você vai escolher construir? O que você vai decidir quando você sair por esta porta? Qual será o seu caminho? As nossas decisões constantes mudam o nosso destino. Porque o Paulo diz em Gálatas 6,7 que todo aquele que semear, também colherá. Quem semeia coisas boas, vai colher coisas boas. Se você sair dessa igreja hoje e começar a plantar dentro da tua casa primeiro coisas boas, você vai começar a colher coisas boas. Digo isso com maior alegria, que eu vejo o meu menino Otávio estudando hoje a Bíblia e sendo melhor que eu já. Isso para mim, irmãos, não tem valor, irmãos, porque é maravilhoso você entender que aquilo que você tem praticado e demonstrado, Deus já está fazendo e continua. E eu oro e blindo sobre a vida dele ainda mais, dele e do Samuel, que cada vez mais Deus possa estar usando ainda mais, que aquilo que a minha mãe me disse, responda, eis-me aqui, eu repasse para eles, eu repasse para vocês também, eis-me aqui. Quando chegar o convite até vocês para esse ano 2026, para eles trabalharem, porque nós teremos muito trabalho em 2026, irmãos. Nós estamos conversando com a pastora e com o pastor. Estamos com uns projetos novos para a igreja, maravilhosos. E vamos precisar de vocês. Vamos precisar cavar com vocês. Para nós chegarmos no final de 2026 com uma igreja em onde que Deus olhe para nós e digam assim, esses homens que estão frequentando a igreja, essas mulheres que estão frequentando a igreja particular, são prudentes. Louvado seja Deus. Fique de pé, irmãos. Fique de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te adoramos, Pai. Porque o Senhor tem nos trazido ensinamentos poderosos sobre como nós devemos seguir, como nós devemos agir, Senhor Jesus. Esses ensinamentos que vêm direto de Ti, Pai querido, nós te glorificamos por isso, Pai. Porque o seu amor por nós nos constrange, pelo seu cuidado que o Senhor tem com nós. Nós somos gratos, Senhor Deus, por esse ano de 2025, Senhor Deus. Que o Senhor esteve com nós durante todos os tempos, Senhor Jesus. Momentos ruins, momentos bons, momentos alegres, Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteve com Ele todos os momentos, Senhor Deus. Nós te adoramos por isso, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor Jesus. Nós te glorificamos por isso, Pai. Ó Senhor Deus, bendito é o teu nome santo, Senhor Deus. Mais uma vez, Pai, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de estar podendo fazer a Tua vontade, Senhor Deus, e sempre dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai, em nome de Jesus. Quero que todos deem aquela linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Nossas escolhas diárias constroem nossos fins, nossos finais eternos. Tudo que nós construímos hoje ecoará lá no fim. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.